jacaré anda no meio da rodovia. Nossa, é bem bizarro lá. É quase uma África dentro do Brasil. Ó, tô brincando, gente. Enfim, quem viajou para fora? Na Itália, qual que é a escala utilizada? Você lembra, Breno? Você não lembra? É verdade que foi pra Argentina mesmo ou é zoeira? Ah, entendi. Você só passou o lado e voltou, né? Você só beirou ali. Eu também. Cada país utiliza uma escala diferente para a temperatura. Então, por exemplo, qual que é a mais utilizada? Aqui no Brasil nós utilizamos o Celsius. O Celsius, né, é a escala mais utilizada no mundo. Então, Argentina, Paraguai utilizam o Celsius. Brasil. Se você for Inglaterra, Estados Unidos e Libéria, Sibéria, aqueles países lá meio esquisitos, lá no meio da Ásia lá. Tem uns 5, 6 países que ainda utilizam a escala Fahrenheit, incluindo os Estados Unidos. Os demais países utilizam, na grande maioria, a escala Celsius. E o Kelvin? Onde que é utilizado o Kelvin? O Kelvin só é utilizado para fazer experimento. Então, por exemplo, se você for no laboratório de química, às vezes você vai utilizar lá uma escala Kelvin, tá? Mas, usualmente, o que é mais utilizado é o grau Celsius. Mas se você for para os Estados Unidos, você vai ver lá, grau Fahrenheit, você pode estranhar, porque a gente está acostumado o quê? Com grau Celsius. Então a gente sabe, se a temperatura está muito próximo de zero, quer dizer que o dia está frio. Se a temperatura está acima de 30, 40 graus, quer dizer que está muito quente. A gente tem essa noção. Só que a escala do Fahrenheit é diferente. Exato, é você 99 graus Fahrenheit, mas não é a mesma coisa que Celsius. A escala é diferente, tá? Então, nós utilizamos essas 3 escalas principais para mensurar a temperatura. Então, nós temos a escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin, tá? Qual das 3 que é a utilizada no SI, no Sistema Internacional? Vocês sabem? Kelvin. Kelvin é o menos utilizado, mas é o que está dentro do Sistema Internacional. Porque para fazer experimento em laboratório, a gente usa o Kelvin. Então, ficou definido que o Kelvin é a unidade padrão de temperatura, tá? Mas o mais usual é o Celsius. Se você for viajar para fora, você vai achar um país ou outro que usa o Fahrenheit ainda, mas são poucos, tá? A tendência é acabar com a escala Fahrenheit, mas como eles já estão habituados a essa escala, é muito mais difícil tirar deles, né? Como? Fala para vocês Fahrenheit, para vocês tem que fazer a conversão. Tem um aplicativo aqui na apostila de vocês, tem um QR Code que depois eu não acessei. Mas tem como você fazer essa conversão por um site aqui. Então, por exemplo, se você for para os Estados Unidos lá e está em Fahrenheit, daí você consegue, por aplicativo, saber qual que é a temperatura em Celsius. Ele faz a conversão automática para você. Tá? Depois eu vou fazer o teste e ver se funciona mesmo. Então, como é que foi definida essas escalas, né? Vamos falar da escala Celsius. Quando a água está no processo de fusão, o que é a fusão mesmo da água? Não. Você quase falou, você vai falar. A fusão quando passa do sólido para... Quem quer falar aí? Sólido para o líquido. Quem quer falar? Para poder definir essas escalas, eles utilizaram 2 pontos principais. Utilizando a água, né, que é o líquido mais comum que nós utilizamos no dia a dia. Então, utilizando a água, eles pegou 2 pontos de referência. Ele pegou o ponto de fusão da água e o ponto de vaporização da água. Ou seja, fusão é quando vira do sólido para o líquido e o de vaporização é quando ele sai do líquido para o gasoso. Tá? Qual que é a temperatura da água? Ela começa a solidificar. 0 grau. Então, na escala Celsius, ele definiu como sendo 0 grau o ponto onde a água começa a solidificar. E 100 graus Celsius é o ponto que a água começa a evaporar. Tá? Então, utilizando esses 2 pontos de... como é que fala? Processo de troca de calor, né, que é vaporização, fusão, que a gente vai ver depois também. Ele pegou como base a fusão e
a vaporização, ebulição da água, tá? Então, 0 graus ele solidifica e 100 graus ele vaporiza. Então, eles fizeram essa variação na escala Celsius. Então, o termômetro, ó, ele foi dividido em 100 partes iguais, tá? Ó, de 0 a 100, beleza? O Fahrenheit, ele utilizou uma outra escala. Ele começou como sendo o ponto de fusão da água em 32 graus e o ponto de ebulição em 212 graus Fahrenheit. Então, olha a diferença, ó. O Celsius nós utilizamos o 0 e o 100. Eu sei que se a Gramado, eu fui para Gramado, eu estava menos 2 graus, quer dizer que está muito frio lá, né? Então, está muito frio, porque está abaixo de 0. Já o Fahrenheit, o nosso abaixo de 0 tem que estar abaixo de 32. Então, 10 graus Fahrenheit nos Estados Unidos é um frio imenso aqui no Brasil. Só que você pensa, tá 10 graus, não tá tão frio assim. Aí é onde você pode se enganar, tá? Por conta dessa diferença de escala. Ó, o nosso 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit. E o 100 graus Celsius é a mesma coisa que 200 graus Fahrenheit. Então, a escala Fahrenheit, ela varia de 32 para 212, tá? E o Celsius varia de 0 a 100. Quando a gente vai fazer a leitura da temperatura, a gente fala graus Celsius. Antigamente falava grau centígrado, né? Mas não é o correto. Hoje nós falamos graus Celsius. E o Fahrenheit também é dado em graus Fahrenheit. Só que o Kelvin, que é a terceira escala, nós não falamos grau. A temperatura é tantos Kelvin, não é graus Kelvin, tá? Então, quando você for falar, tá tantos Kelvin, é tantos Kelvin, não é tantos graus Celsius, Kelvin. Você não utiliza o nome grau, tá? Então, como é que a gente faz essa conversão de escala? Se você está lá nos Estados Unidos e você é um físico nato, você lembra de cabeça a fórmula. Você vai chegar também para perguntar, filho, qual que é a temperatura aqui em Celsius? Como é que você vai fazer essa continha? Lógico que você vai lembrar, né? Espero que vocês lembrem. Ou não vai lembrar? É bosta, né? Não vai lembrar nada. Mas na hora que você pesquisar na internet, você vai achar a fórmula, você vai fazer a conta. Ou você vai usar o aplicativo também que faz a conversão direta. De acordo com a variação da temperatura... Vou chegar lá, vou explicar agora a fórmula. O que eles fizeram para chegar nessa escala de conversão? Então, eles colocaram as duas escalas, ó, o Celsius e o Fahrenheit um da outra, tá? E através da variação, a diferença de temperatura, ou seja, qual que é o máximo? É 100 no grau Celsius, né? Aí a temperatura medida foi, não sei, X lá, não sei qual que é a temperatura em graus Celsius. Como que eu vou chegar nessa temperatura? Eu pego grau Celsius menos 0, né? Ó, grau Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0. Tá vendo aqui, ó, embaixo? É a mesma coisa que... Peraí que eu acho que eu pulei, tô aqui no Kelvin já. Aqui, ó. Graus Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0. Ou seja, fazendo esse cálculo, eu vou descobrir essa diferença de temperatura aqui, né? Ó. Qual que foi a leitura que eu tive aqui? Da mesma forma, eu vou fazer 200, o graus Fahrenheit menos 32, que é da escala Fahrenheit, dividido por 212 menos 32, ó. Daí o que ele fez? Com essa fórmula da variação da temperatura da escala, ele chegou aqui, ele dividiu os dois lados por 20, ó, e resumiu a conversão. Então, para poder transferir, para mim poder converter graus Celsius para Fahrenheit, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Graus Celsius. Pessoal de casa, tá vendo a tela da minha apostila? Tá, né? Sim, prof. Tá, beleza. Então, para fazer a conversão de grau Celsius para grau Fahrenheit, você vai pegar, por exemplo, ó, 10 graus Celsius. É quantos graus Fahrenheit? Então, você vai colocar aqui, ó, no grau Celsius, tá, ó, 10 graus. Dividido por 5 é igual. Grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Como é que você resolve? Multiplicação cruzada. Daí você vai descobrir quanto que equivale em Fahrenheit 10 graus Celsius. Tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos está 50 graus Fahrenheit. Quanto que é em Celsius, para mim ter noção? Se está quente ou frio lá, se eu vou viajar, faz a conversão com essa fórmula. Tá? Substitui aqui o grau Fahrenheit, isola o grau Celsius e vai descobrir o valor
dessa conversão. Quero bater sinal mesmo? Agora, professor. Agora não. Tô acabando já. E para depois você fazer a conversão de temperatura de Celsius para Kelvin, aqui ele colocou errado. Ó. Não é graus Fahrenheit, aqui é Kelvin. Na apostila tá errado de vocês, tá? Ó. Kelvin. O Kelvin, por mais que se escreve com K, Kelvin, na hora de fazer a conversão, a gente não utiliza o K como a letra de Kelvin, tá? O Kelvin nós representamos com a letra T, tá bom? Então, por isso que aqui está aparecendo a letra T, ó, porque é o T que a gente utiliza para usar a escala Kelvin. Então, como é que eu vou fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, tá? Graus Celsius para Kelvin. Essa fórmula. Mas, de maneira geral, a gente pode utilizar essa relação aqui, ó, que já relaciona as três fórmulas, as três conversões. Eu tenho aqui, ó, o grau Celsius, aqui eu tenho o grau Fahrenheit e aqui eu tenho o Kelvin, que é representado pela letra T. Então, por exemplo, se você quer converter de graus Celsius para Kelvin, então você vai usar essa aqui e essa. Então vai ficar como? Graus Celsius dividido por 5 é igual a T menos 273 dividido por 5. Porque eu quero converter os Celsius para Kelvin. Eu não preciso utilizar o Fahrenheit porque eu não vou usar Fahrenheit. Agora, se eu quiser converter, por exemplo, de Fahrenheit para Celsius, eu vou utilizar a fórmula do Celsius igual à fórmula do Fahrenheit. Menos 32 dividido por 9. Aí multiplica cruzado e faz a conversão da unidade, certo? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal de casa? Tranquilo, prof. Tranquilo, né? professor. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pulei de importante. Aqui ele está explicando sobre um pouco de como surgiu a escala Kelvin, como surgiu a escala Fahrenheit, como surgiu a escala Celsius. Eu não vou entrar na história, porque se eu começar a entrar na história, eu vou dar aula de história, não de física, tá? Não acho relevante ficar falando sobre isso. Mas quem tiver interesse, é legal, só por curiosidade. Como que surgiu a escala Fahrenheit? Por que ele adotou o 32 e o 212 como referência, tá? É interessante. Na apostila ele está trazendo sempre o porquê das coisas, né? Vamos ver esse aplicativo aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Deixa eu fazer a leitura do QR Code. Aí na página... Cadê? 75, ó. Página 75 tem um QR Code. Para confirmar seus cálculos de conversão, acesse. Deixa eu ver aqui se vai dar certo esse aplicativo. Já, querida. Mas vai. Ô, Breno, sabe a apostila aí? Deixa eu ver se faz leitura, o que na apostila não fez. Na minha. Pessoal de casa, tenta fazer. Precisa? Quer que eu passe a senha? Eu juro por Deus, eu o nome dele na apostila foi quase no site adulto. Acha? Alguém faz leitura de QR Code aí? O meu não está fazendo leitura. Agora foi. O que você está fazendo? Ó, pessoal, tem uma tabelinha aí, ó. Você tem? Ó, pessoal, quem fizer a leitura desse QR Code que eu falei aí, ó, vai abrir uma página da internet, ó, que ele já fez as conversões. Então, você não precisa saber fazer a conversão. Você já tem a conversão, por exemplo, ó, 10 graus Celsius é equivalente a 50 graus Fahrenheit. Então, aqui para vocês, vamos supor, quando vocês forem viajar, você não precisa calcular se você não lembrar a fórmula, né? Você vai olhar na tabelinha aqui, ó. Ela já faz a conversão direta, tá? Então, por exemplo, ó, outra coisa aqui, ó. No entanto, que aqui ele nem coloca o Kelvin, porque não é utilizado, só tem o Fahrenheit e o Celsius.
E você pode baixar essa conversão. Mas tem um monte aqui, ó, Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius. Você consegue utilizar esse site para fazer a conversão. Ou imprimir já a tabela pronta, no caso que a tabela está pronta. Ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. Eu me perdi. Ó, por exemplo, quando está muito quente, aqui está o quê? Em torno de 30 graus, 25, 28, né? Já está quente, que chapadão. 30, né? Santa Fé chega até 40, 40 e pouco. Então, 40 graus Celsius, por exemplo, equivale a 104 graus Fahrenheit. Então, se você lá, a partir de 104, 100, pode colocar 100, né? Arredondar para 100. Acima de 100 graus Fahrenheit já está muito quente lá para eles, que é o equivalente a 40 graus Celsius para nós, né? Então é interessante, quando você for viajar, quem vai para Disney, quem gosta de viajar para Disney, é bom saber esse aplicativo aqui, para saber que roupa levar para não ser surpreendido. Ô, prof. Oi? Fahrenheit. Se eu não me engano, é Fahrenheit. Oi, pode falar, Isa. Arrasta lá no fim desse site. No fim? Tem para converter outras coisas. É muito massa. Ah, verdade, bem falado. Ó, moeda, volume, velocidade. Esse site aqui é tão bom que tem até conversão de temperatura, área, volume, velocidade, ó. Ele faz a conversão de um monte de unidade. Metric Conversions. Eu vou mandar o link para vocês no grupo. Bem observado, isso eu não tinha olhado. Oi, querida. Falta 9 minutos. Senta lá, vai. Põe essa máscara. Ó, vou mandar o link para vocês no grupo. Quem não conseguiu acessar, acessa pelo link do grupo, tá? Vou mandar agora. Bem interessante esse site, gostei. Pode ajudar vocês aí para fazer a resolução. Ó, pessoal, eu vou encerrar então agora, que o povo da sala está me enchendo o saco aqui para parar a aula. Eu já expliquei todo o conteúdo. Como eu disse, aqui na apostila tem mais coisas, mas está falando muito da parte histórica. De como surgiu o Kelvin, o Celsius, o Fahrenheit, eu não vou entrar em detalhes. O que vocês têm que saber é os pontos que eles utilizaram para definir essas escalas e como que faz a conversão através de cálculo, tá? Então, essa fórmula aqui, ó, aqui de baixo, é a fórmula que vocês sempre vão usar e é a que vocês precisam saber. Para saber a variação de temperatura, você vai pegar a temperatura maior menos a temperatura menor. Você vai saber quanto que essa temperatura variou, né? Então, isso aí é meio óbvio. Tem umas fórmulas diretas aqui, mas não precisa. Você só faz isso aqui, ó. A variação de temperatura é a maior menos a menor. Então, 38 menos 15, 23. Então, tem uma variação de 23 graus Celsius, por exemplo, de uma temperatura, tá? É só fazer um menos o outro. Ok? Entenderam tudo? Beleza. Eu vou deixar como tarefa os exercícios do módulo